Ninguém no arquivo da Cúria do Vale conseguia dizer quando, exatamente, aquela caixa entrou para a prateleira dos casos delicados. Uns repetiam que sempre esteve aí, outros juravam ter visto o lacre B 1879 anos atrás, quando uma reforma no telhado obrigou a empilhar pastas nas mesas da sacristia. A etiqueta, à mão, dizia: Convento de Santa Quitéria, de 1871 a 1883, corpo em de devoção. Abaixo, num traço mais duro, outra anotação: não abrir de noite. Não consultar sem luvas. Levantei a tampa com a espátula, tanto por cuidado quanto por ritual. Papéis antigos se ofendem quando a gente confia demais nos dedos. O cheiro que veio não era de mofo, era de cera de abelha, camomila velha e um azedo leve que lembra pano fervido. Dentro, vi o que meu ofício sempre teme e deseja: um conjunto coerente. Havia um livro das ocorrências internas encapado em pano encardido, um maço de cartas atadas por fita azul, um inquérito eclesiástico com 12 perguntas e respostas dobradas, o diário do médico da vila, Dr. Caldas, 3 depoimentos colhidos pelo juiz de paz, um frasquinho de vidro âmbar com resíduo amarelado dentro, uma agulha de aço escuro envolta em gaze, ao fundo, 2 envelopes pardos com avisos escritos a lápis, para uso do coro, não levar ao pátio e não abrir à noite. O convento de Santa Quitéria ficava no alto da Serra do Cipó, a 2 léguas do arraial, numa dobra de pedra branca que o sol rachava e a garoa curava. A planta do convento estava desenhada num papel almaço: capela, coro alto, enfermaria, cozinha, parlatório, horta e um pequeno postigo no muro lateral. A roda, aquela roda de convento por onde se trocam recados, pão e silêncio, aparecia pregada em 1872, conforme nota do livro das ocorrências: pregar roda por causa de conversas. Um traço vertical, feito depois, acrescentou: e por causa de olhares. Abri o livro das ocorrências e foi a primeira data em que algo, além de ratos e panes de lamparina, parecia pedir nome próprio. 15 de agosto de 1871. Noviça Rosa apresentou rubor persistente na clavícula esquerda. Não permitir médico homem. Aplicar água de malva. Sororinácea recomenda cera com própolis. Guardar silêncio no recreio. Rubor na clavícula não entra em livro sem motivo. Voltei a agosto e li a semana. 19 de agosto. Sororinácea conduziu 3 noviças à enfermaria. Comadre Balbina, parteira honesta, entrou pelo postigo sem levantar véu da clausura. Procedeu com agulha e fio. Rezar Salmo 130 em baixo tom. Não tocar sino. Procedeu com agulha e fio. O livro dizia sem dizer. A parteira, Balbina, era mencionada pelo nome e qualificada de conesta, adjetivo que, em papéis de convento, vale por atestado. O que podia uma parteira fazer na clausura, com agulha e fio, que não fosse partejar? E se não havia grávida, o que estavam costurando? O diário do Dr. Caldas, encontrado no mesmo maço, deu língua ao que o livro resolveu só encostar. Agosto, 22. Fui chamado à distância pelo senhor juiz de paz, que me informou de rumores no convento de Santa Quitéria, pequenas cirurgias de devoção realizadas por uma parteira. Pedi licença para examinar, negada pela abadesa. Relatam sinais discretos sob as golas. Hipótese: escapulários fixados sob a pele. E, no mesmo dia, mais abaixo, vi de relance, no parlatório, o colo de noviça com elevação sob o pano, do lado esquerdo, como placa de meio palmo, dura ao toque por cima do tecido. Não pude tocar direto. A abadesa, Madre Albina, afirma tratar-se de sinal de selo de obediência e castidade. Santa Quitéria é cachorra de Deus, e nós nos prendemos por dentro, doutor, disse. Repliquei que pele não é hábito. Ela replicou que hábito às vezes precisa de pele. Voltei ao inquérito eclesiástico de 1872, preparado a mando do bispo de Eusébio, e li as 12 perguntas em voz baixa. Eram corteses e afiadas. A pergunta 3 dizia:
Há objetos sutis colocados sob a pele de algumas irmãs por motivo de voto ou disciplina? Quem introduz? Como? Com a autorização de quem? As respostas, ditadas pela abadesa e copiadas por Sor Eufrásia, usavam a linguagem que casas antigas cunham quando a lei não dá conta da casa. Há sinal de selo que se traz sob a pele para lembrar a conduta. Não é objeto de vaidade, nem superstição. É defesa. Comadre Balbina faz o que mães faziam no sertão com relíquias de pano, protegendo as filhas de homem ruim. Fixa embaixo um pedaço de santinho, com serefio, perto do osso, onde a mão de homem não tem direito. O escrivão anotou, em letra mais dura ao rodapé, uma ressalva: proibir terminantemente qualquer prática que envolva lesão corporal voluntária. E sublinhou lesão como quem puxa o freio e se prepara para o tombo. Nos depoimentos do juiz de paz, colhidos no mesmo ano, apareceu a voz de comadre Balbina, pouco escolar e direta. Eu não boto ferro em ninguém para doer. Só faço furo de tamanho de grão de arroz, passo fio e acomodo uma coisinha de pano com cera por cima, que não escorre, para não entrar bicho. Já vi muita moça sarar de medo com isso. No convento, a gente só não mostra porque tem muito homem de olho. Assino com cruz. O juiz mandou escrever cirurgia supersticiosa na capa do depoimento. O médico, por sua vez, rabiscou cozedura de devoção no diário. A abadesa chamou de lucelo. Palavras se matam quando estão cansadas, aqui, estavam novas e armadas. O livro das ocorrências seguiu apontando coisas domésticas com a calma de quem varre corredor, mas a cada mês entregava uma linha de metal. Novembro de 1872, Soror Inácia aplicou óleo de copaíba nas marcas. Não comentar. Janeiro de 1873, Soror Zulmir apresentou febre de 3 dias. Não chamar médico homem. Balbina entrou com pouca luz. Março de 1873, proibir banho de chuva na horta. Abrir o postigo só para pão. Sino não tocar de madrugada. O não tocar sino ia e vinha como refrão. Anotei a lápis no meu caderno, campainha igual fronteira. Em casas assim, tocar sino não chama só gente, chama olhos. A aldeia começou a falar. No mercado, uma venda de fumo registrou, no verso das contas, a frase de uma lavadeira: as da quitéria têm santinho por baixo. É por isso que não coram quando o padre passa. O semanário, que nunca perde chance de batizar boato, publicou nota: rumores de místicas extravagâncias no recolhimento de Santa Quitéria. A cúria fará visita. D. Eusébio, o bispo, enviou o padre visitador com uma carta que pedia doçura e pulso. Da visita canônica, ficou um relatório pouco teológico e muito clínico. Reunição com a comunidade. Madre Albina mantém brio. Soror Inácia fala pouco. As noviças cantam sem levantar olhos. Pedi ver clavículas. Negado por causa de decência. Interroguei a comadre. Ela disse: costuro o que a casa pede. Determino cessar práticas que ferem a carne. Confessar discretamente quem já fez. Não desonrar a casa. Não desonrar a casa. Em arquivos, essa frase é um cobertor curto que puxa de 2 lados. Cessar, mas não expor. Confessar, mas não humilhar. E deixar a casa orgulhosa do que foi defesa quando não havia outra. Voltei ao Dr. Caldas. Em maio de 1874, ele finalmente conseguiu examinar uma irmã, Soror Zulmira, na presença da abadesa e da parteira. O trecho é de quem escreve segurando a régua com a outra mão. Toquei com a ponta dos dedos, sobre o pano, a região supraclavicular. Palpei placa subcutânea dura, retangular, com bordas arredondadas, aderida ao plano superficial, não à pele. A paciente não apresentou dor ao toque leve. Ao lado direito, nada. À esquerda, algo. Perguntei à comadre do que era. Disse: cera com linho e santinho dentro. Vou ao livro, não recomendo técnica.
Recomendo deixar em paz e não repetir. A abadesa, segundo a anotação, teria dito: isso não é feitiço. É lembrança de medo. E completou, num tom de quem vigiou meninas enlouquecendo de susto por anos: quem já apanhou sabe o que é selar. Havia também cartas. A de Soror Inácia, a irmã mais velha, que vivia na roça, foi interceptada pela própria abadesa e guardada na caixa, prática comum de conventos conscientes do mundo. Maninha, aqui aprendi que silêncio tem corpo. Botamos por baixo uma coisinha que lembra quem manda em nós primeiro. Doem os primeiros 3 dias, depois esquenta bom. Não fale no mercado. Não deixe o João ler. Reze por mim. A frase silêncio tem corpo pegou em mim como grude de papel pardo. Silêncio com placa de cera debaixo da pele, silêncio costurado. E havia mais. No envelope com o aviso para uso do couro, não levar ao pátio, encontrei uma folhinha com revezos. Segundas, massagear com óleo de copaíba, 2 gotas, ponto. Quartas, verificar se bordas não rubram. Sextas, não cantar em voz alta, ouvir por dentro. Nunca tocar sino de madrugada. No rodapé, um desenho de 2 linhas paralelas, e no meio, um retângulo sombreado. Ao lado, uma palavra só, selo. O povo ouviu o rumor de que as da Quitéria cantavam sem erguer a voz. Essa parte da lenda nunca ficou tão clara quanto o assunto do segredo sob a carne, mas parece que, por algum tempo, elas treinaram um canto baixo, uníssono, com pouca boca e muito paladar. O livro das ocorrências, em outubro de 1874, anotou: cantar em voz baixa para não largar o ar. O doutor Caldas, anotando tudo, arriscou: colocação de voz na bóveda para poupar a placa. Não ouso amarrar 2 lendas com uma linha, deixo uma ao lado da outra, como bancos de igreja, o do selo sob a carne e o do canto contido. O inquérito eclesiástico de 1875 trouxe um ultimato mais claro: cessar qualquer introdução de corpo estranho sob a pele, confessar a prática sem escândalo, rezar penitência e vigiar. A assinatura de Eusébio tremia pouco, mais que a mão, tremia o entorno. O documento, ainda assim, abria uma porta doméstica, não humilhar a casa. Foi esse equilíbrio que manteve a caixa de pé por anos, um não oficial e um sim de corredor, não fazer mais, sim cuidar de quem tem. Em fevereiro de 1876, o livro anotou seco: falecimento de Soror Inácia. Febre. Enterro ad claustrum. Não há autópsia. O médico escreveu no diário: inflamação subcutânea provável. Não se apurou. Comadre Balbina, meses depois, foi proibida de entrar. O livro anotou o procedimento básico de fechamento de uma prática: rezar e não perguntar. A parte mais áspera não estava nas palavras, mas no frasquinho âmbar com resíduo amarelado. Dentro, um tampinho de pano envernizado de cera. Prendi a respiração e virei com cuidado uma vez. Preso à cera, um fio castanho, enrolado. Cabelo. A fita ao redor do frasco dizia: proteção, não expor ao sol. A caligrafia parecia a mesma da abadesa, firme, sem enfeite. Relíquias de cabelo eram comuns entre devotas, a novidade é o corpo se tornar moldura, pele fazendo o que antes fazia saquinho no peito. Sob a carne, secretum subcut, anotaria o doutor Caldas em latim, e de fato anotou num rodapé de 1877. Havia ainda um papel avulso, de Sor Zulmira, decorado com uma flor ingênua no canto. Quando o medo vem, eu ponho a mão por cima do selo e sinto que a casa segura. Não é milagre, é lembrança. Não quero tirar. Não fale meu nome fora. Sor Zulmira não morreu jovem. Em 1883, transferiram-na para um anexo, por fraqueza, e em 1891 a notícia de seu óbito manso. O selo provavelmente foi com ela. Não sei se a terra sabe o que recebe. Voltei ao envelope com a advertência: não abrir à noite. A tentação é um perigo com etiqueta.
Posicionei o papel na mesa sob luz clara e abri com a espátula. Dentro havia duas coisas: uma tira de linho estreita, com pontinhos tortos de costura, umedecida numa resina antiga, e um bilhete curto, manuscrito, que repetia a gramática dessa casa. Se pedirem para ver, não mostrar. Se quiserem tirar, não deixar. Se arder, passar copaíba. Não chamar médico homem. Não tocar sino. Guardar embaixo. Não dizer nome. No verso, em letra menor, o segredo fica melhor quando a carne lembra. A agulha embrulhada em gaze trazia duas letras raspadas no metal, com ponta de prego, R e I. O mais provável é o que me disse depois o zelador Amâncio, o mesmo que me acompanhará em tantos prédios ruídos, R igual Rosa, I igual Inácia. Se foi delas, não sei. Se alguém marcou por afeto ou por conta, não saberei. Mas o aço ficou com o nome, e nomes, em arquivo, pesam mais que ferro. Em agosto de 1877, o inquérito voltou. O bispo, pressionado pelo semanário, que agora falava em mutilação, mandou o novo visitador, mais duro. Há perguntas diretas. Há corpos estranhos introduzidos sob a pele? Retirá-los e entregá-los para exame. A resposta, desta vez, por um assessor jurídico da abadesa, foi uma fuga de pássaro. Não há objetos com valor temporal. Há sinais de devoção interna que não serão exibidos por motivo de pudor e decoro. Não se negam correções espirituais. Negam-se humilhações corporais em praça. O padre visitador anotou, resistência delicada. O doutor Caldas, cansado da roda, escreveu, chamo de cozedura de devoção por paciência, outrem chamará de curativo para medo. Ambos seremos injustos. A aldeia cansou do boato e encontrou outro, como sempre. Santa Quitéria passou a figurar no canto inferior das notas, com pedidos de esmola e notícias de colheita ruim. No livro das ocorrências, a prática esfriou. Janeiro de 1878, não trazer mais comadre. Cuidar do que há. Rezar duas ladainhas. Abril, Sor Rosa canta abaixo. Agosto, fechar janela do corredor. Não tocar sino. E então Sor Inácia, a que mais aparecia nos papéis, morreu. A parteira ficou no pátio, não entrou. A abadesa fechou o livro com a frase, não lembrar mal de quem defendeu. O doutor Caldas escreveu, septicemia, e, pela primeira vez, riscou uma palavra que nunca risca, culpa. A culpa não é veredicto de médico, mas os papéis às vezes levam palavras para passear. O tempo correu. Aos poucos, a casa deixou de costurar e ficou só com o cuidado. Quando Deusébio morreu e veio outro bispo, encerrou-se o expediente com uma circular, sobre práticas de carne, proibir. Sobre memórias de medo, amparar. Não era elegante, era decente. Faltava-me ver o lugar. Subi a Quitéria com o zelador Amâncio numa manhã cinza. O coro alto cheirava pároco e cera. No parlatório, o postigo mantinha as marcas de mão velha, o prego no canto superior ainda sulcado onde algum hábito roçou por anos. Na enfermaria, entre prateleiras vazias, encontrei uma tábua do assoalho com nervuras mais gastas, como se pés pequeninos tivessem girado no mesmo lugar por décadas. Debaixo, escondida num vão com pano de saco, uma caixinha de metal mole, amassada. Dentro, algodão negro, 2 fios de cabelo e um retângulo de pano endurecido de cera. Sem imagem, sem rosto, puro linho. Na tampa da caixinha, as letras S que riscadas com prego. O povo ia chamar isso de feitiço, disse Amâncio, mas isso é coisa de mulher com medo de homem. Concordei com a cabeça, sem direito de dizer outra coisa. Em casas assim, o que vem de fora é sempre mais grosso que a agulha. Voltei ao arquivo para encerrar a parte 1 do meu dossiê com o que vale num lugar de papéis, procedimento. Juntei numa folha as 3 frases que a casa escreveu ao longo dos anos, cada uma com a tinta que tinha.
Não chamar médico o homem, de 1871 a 1874. Não tocar sino de madrugada, de 1872 a 1878. Cuidar do que há e não repetir, de 1875 a 1883. E guardei os objetos: agulha, RII, tira de linho consolidada, frasco de cera com fio de cabelo. No envelope não abrir à noite, devolvi o bilhete da casa, ele sabe o lugar dele melhor do que eu. Quando fechei a caixa, o reflexo do vidro do armário me devolveu minha cara com o véu do pó dos anos. Pensei, sem romantismo, segredos sob a carne são documentos que a casa escreveu quando ninguém assinaria. A assinatura aqui tem 2 nomes, RII, numa agulha que pedia trabalho e encontrou memória. Ao sair do arquivo, levei comigo uma permissão pendente, assinada logo cedo, autorização para consultar o dossiê do cemitério de 1902, quando houve o traslado no quadro das irmãs. É lá que, dizem, o albanil desenhou os risquinhos por dentro da tábua do caixão. E é lá, também, que o comissário mandou retirar o anel de uma delas para evitar comércio. O anel estava na caixa. Faltava a história do que fizeram com ele. No rodapé da minha folha de serviço, escrevi para mim. Parte 2. O traslado de 1902, a confissão da parteira, a linha que liga o selo à voz, se existe, e a derradeira pergunta, tira-se o que foi costurado para defender? E quem decide? Fechei a porta do arquivo como se fecha a porta de um quarto onde alguém dorme. A rua tinha sua luz. A serra tinha seu vento. Às vezes, o trabalho mais honesto que um escrevente pode fazer é parar na beira do que ainda respira. No dia seguinte à minha visita ao Coro Alto, a autorização para consultar o livro do cemitério de 1902 me esperava na portaria do arquivo, com um recado do diretor rabiscado a lápis: leve máscara, cal antiga incomoda. A mesa de consulta cheirava a cal hidratada. Remédio de parede. O tomo do cemitério, de capa grossa, abria-se na seção de traslados feitos após as chuvas de março, quando o muro norte cedeu e parte das covas ad claustrum precisou ser reassentada. A caligrafia do albanil escrivão, um tal Itaveira, era a de quem faz conta sem perder a linha. Na página do quadro das irmãs, li: 15 de abril de 1902, traslado de 7 caixas provenientes do claustro de Santa Quitéria, sob supervisão do comissário M. Cartacho e do capelão Padre Maia. Condição das caixas: madeira úmida, 2 com tampa fendilhada, uma com vidro oval na tampa, partido. Determina-se não permitir presença de público. O registro avançava com linguagem de madeireiro e pudor de sacristia. Em número 3, lia-se: Caixa 3, identificada por cruz de ferro na tampa, sem nome, anel de profissão no dedo anular direito, prata fina. Observam-se ranhuras no interior da tampa, na altura aproximada do peito, em diagonal. O capelão rezou. O comissário mandou retirar o anel para evitar comércio e entregar à paróquia. Abaixo, um pequeno croquis-lápis, uma tampa, 4 parafusos, e 5 linhas difusas desenhadas por dentro, convergindo, como galhos, para a região do vidro oval. No rodapé, rabiscado depois, uma nota curta que fez o papel parecer mais frio. Cheiro de cera com própolis ao abrir. Não se mexeu no conteúdo. Cheiro de cera. Aquelas 3 palavras colavam à terra a enfermaria de Santa Quitéria, como se um hábito de quartinho tivesse passado para o após-vida por obstinação. Virei a página. A caixa 4 trazia menção a lenço com cabelo, outra cruz de madeira pequena costurada à gola do hábito, e a caixa 5 uma frase seca que não abandona, aderência de pano duro na região supraclavicular. Deixar. Em todas as 7, o comissário insistiu no mesmo gesto: nada de público, nada de provedores curiosos, nada de discurso. O padre Maia carimbou com as bênçãos pequenas que a igreja reserva a esses trabalhos: 3 águas benta, 2 orações curtas, uma recomendação: não registrar pormenores. Taveira, prático, registrou mesmo assim, sem adjetivo. No fim do livro,
um apenso de materiais recolhidos listava 3 itens depositados na paróquia. 1 anel de prata com gravação SQ 1873. 2. Uma medalha de estanho quebrada, sem imagem. 3. Uma agulha enferrujada. O anel, sinal de profissão religiosa, combinava com o envelope que eu vira na caixa de Santa Quitéria. O anel estava lá, embrulhado, com etiqueta de cartacho. Faltava saber quem o guardara, por que e como a história saiu da terra e veio parar numa gaveta limpa. Pedi vista do livro de tombo da paróquia, o registro da movelaria sagrada, das coisas miúdas e grandes que entram e saem. Em 1902, o pároco anotou: recebi de M. Cartacho um anel de prata, profissão, gravado SQ 1873, uma medalha plástica sem figura e uma agulha de aço gasto. Todos pertenciam a caixões de irmãs de Santa Quitéria. Guardei o anel no mesmo invólucro que veio, com o bilhete, para não dar ocasião. A agulha, envio ao arquivo, Caixa Quitéria, por ter letras, RI. A remessa da agulha explicava as iniciais do metal, que eu já tinha visto, RI. O anel de profissão, porém, foi devolvido anos mais tarde à mesma caixa do convento, com uma lápide de papel que resumia a teologia leiga do comissário: o que foi da casa, fica com a casa. A peça que faltava nesse quebra-cabeça não estava nos livros, mas nas pessoas. O zelador Amâncio me levou até Dona Geralda, neta de comadre Balbina, já muito velha, que morava a 2 ruas do mercado, numa varanda que acumulava plantas e retratos. Geralda falava arrastado, perfeccionista de lembranças. Minha avó não tinha latim, mas tinha trança, começou. Costurou muita alma assustada. Dizia que mulher toma coragem pela carne. E que às vezes a igreja não sabe de medo de mulher. Perguntei sobre Santa Quitéria. Ela assentiu, tomou um gole de água, mexeu no pano do avental. Quitéria chamava minha avó de honesta na frente e de atrevida no fundo, sorriu. Ela não botava faca em ninguém. Fazia era assento, um pouco de linho, gota de cera com própolis, uma reza mais antiga que padre, e ponto. Fazia um buraquinho e deixava lá. Quando doía, passava copaíba. Quando criava quente, tirava o fio e limpava. E quando vinha um homem saber, ela fechava a boca. Mostrei, com o devido cuidado, a descrição do albanil sobre as ranhuras dentro da tampa. Dona Geralda não recuou, não dramatizou. Ranhura de tampa é má de ver, disse. Mas não é só de desespero. Às vezes é nervoso de mão que aprendeu a repetir um jeito. Mulher que viveu décadas com a mão indo no mesmo lugar, no selo, quando entra escuro de caixa, a mão vai lá de novo. A madeira guarda o costume. Não digo que não houver aperto. Digo que costume também marca. Ela pediu um instante, entrou, e voltou com um caderno fino, capa de papelão, amarrado com fita. Abriu numa página onde um receituário caseiro ocupava metade, cera mais própolis mais 3 de sebo, óleo de copaíba, 3 gotas, linho fervido e seco, agulha limpa em pinga. A outra metade trazia linhas de revezos, passar mão por cima, não apertar, não cantar alto em tempo de ferida, rezar 2 ladainhas no 7º dia, não mostrar para a moça curiosa. Embaixo, uma nota. Não chamar nome de homem quando abrir o pano. Minha avó dizia isso para tudo, comentou Geralda, dobrando o caderno. Nome chama olho. Olho chama feira. Feira chama mal. A palavra feira, que nos arquivos virou meu termômetro de decência, apareceu como régua mais uma vez, não transformar o que protege em espetáculo. Feira é quando um segredo de casa vira a mercadoria da rua. A ponte possível entre o selo e o canto apareceu meio sem querer, numa carta de 1878 de Sor Zulmira para Sor Eufrásia, rasgo de confiança guardado por hábito. Dizia: se canto alto, meu peito me lembra do que está debaixo e me puxa a voz para cima do teto. Se canto baixo, ele fica quieto. A madre diz que Deus gosta de baixo quando é para guardar. O doutor Caldas, anotando as experiências,
escreveu no diário da mesma semana. A colocação alta, voz na bóveda, parece poupar a região do selo quando recente. Relatei sem juízo. A abadesa respondeu com o joelho: não escrevo o que não pode ser lido por todos. Com o livro do cemitério lido e Dona Geralda ouvida, faltava a parte mais espinhosa, a confissão final registrada por comadre Balbina antes de morrer, em 1906. Ela chamou o padre Maia e deixou, por ditado, um termo curto, não para imprensa, não para tribunal, mas para uma gaveta. Eu catei a coragem das moças quando não tinha quem catasse. Costurei pouco e tirei quando doía. Não fiz milagre. Não fiz feiura de bruxa. Só botei lembrança por dentro para homem esquecer que mulher não é coisa. Peço a Deus perdão por dor dada. Peço não deixar em feira depois que eu for. Essa última frase, não deixar em feira, pareceu escrita para mim, atravessando século e profissão. Não fazer feira com um segredo que defendeu. Não transformar em truque, e muito menos em falsa santidade, uma engenharia de medo e fé. Preparei então o relatório final do dossiê Quitéria. Os arquivos vivem de papéis, mas morrem de adjetivo. Evitei os que brilham: milagre, mutilação, fetiche. Escolhi palavras de ferramenta: prática, cuidado, risco, cessação, memória. Estruturei em 4 pontos. 1. O que foi a prática? Entre 1871 e 1875, a comunidade do convento de Santa Quitéria adotou, sob supervisão da Madre Albina e execução da comadre Balbina, uma prática descrita nos documentos como selo, cozedura de devoção ou assento, introdução subcutânea, na região supraclavicular esquerda, de um retângulo de linho impregnado com cera e própolis, às vezes contendo fio de cabelo ou pedaço de santinho. Objetivo declarado: lembrança corporal de voto e defesa contra medos e violências. A técnica envolvia furinho com agulha, esterilizada precariamente, ponto de fixação, cobertura com cera, revezos com óleo de copaíba para inflamações. 2. Como cessou? Após visitas canônicas, 1872, 1875, e preocupações do Dr. Caldas com possíveis infecções, a prática foi formalmente proibida, circular de D. Eusébio, e, a partir de 1876, cessou. Manteve-se cuidado, massagens, vigilância, sigilo. A morte de Sor Inácia, 1876, com quadro provável de septicemia, acelerou a cessação. 3. O que ficou? Em 1902, no traslado de caixas, registraram-se resíduos de cera e aderências de pano duro na região supraclavicular de ao menos 2 irmãs. Em uma tampa, ranhuras internas, e, em 2 caixas, cheiro notado de cera com própolis. Foram recolhidos e entregues à paróquia: anel de profissão, prata, gravado SQ 1873, medalha quebrada, agulha com letras R e I. Os objetos foram guardados, sem exibição, na caixa Quitéria. 4. O que não fazer? O dossiê recomenda não expor público nem imagens invasivas do selo, quando encontrado, não transformar em espetáculo, feira, na língua de Dona Geralda, uma prática que nasceu de medo e cuidado. Recomenda conservar bilhetes, não abrir à noite, não tocar sino, não dizer nomes, não como mística vazia, mas como política de reserva, são frases que guardam casas. Além dos pontos, anexei um apêndice com vozes, trechos de Sor Zulmira, do Dr. Caldas, da abadesa Albina e de comadre Balbina, para que ninguém precise me acreditar, mas possa ouvir quem viveu. Incluí um mapa simples da casa com a localização de parlatório, enfermaria e o vão onde se achou a caixinha com o linho endurecido. No fim, uma nota de método: arquivos não curam, registram. E o registro, quando decente, protege mais que o segredo mal contado. Faltava o gesto final, sempre pequeno, que sela dossiês. Peguei o anel de profissão, prata, SQ 1873, passei no pano de algodão, não para polir brilho, mas para tirar o pó recente. Dentro da aliança, quase apagado, um sulco lembrava uma sigla de profissão,
podia ser Taube de Albina, podia ser só arranhão. Não ousei criar santo. Enrolei o anel no mesmo papel que o abrigava desde 1902, e o deitei sobre o véu de pano molengo, mantido no envelope não abrir à noite, o lugar dele, que a casa inventou. Sobre o envelope, recoloquei a agulha com as letras R e I. Quando fechei a caixa, a fita não resistiu, troquei por fita nova, rubricada no verso, Quitéria, encerrado. Antes de sair, subi sozinho mais uma vez ao coro alto. A janela deixava entrar um cinza humilde. Sentei no banco do meio, aquele das nervuras gastas. Não abri livros. Não toquei sino. Não falei nome de ninguém. Apoiei a mão sobre a minha própria clavícula esquerda, talvez por empatia, talvez por superstição de arquivista. Senti a pele lisa, o osso perto, o músculo dócil. Uma memória sem memória tocou o ar, como quando um quarto lembra o cheiro de quem já se foi. Não foi som. Não foi visão. Foi o corpo da casa lembrando seus corpos. Desci. No parlatório, o postigo conservava a ferrugem dos dedos que um dia trouxeram Balbina pela sombra. Levei a mão ao estrado do postigo, o lado do mundo, e encontrei, marcado à ponta de prego, um ponto e 3 letras já quase sumidas, S.Q., não feira. Como quem costura, a casa tinha deixado seu bilhete. Na portaria, devolvi a chave da sala e assinei o termo de fechamento. O diretor do arquivo, homem breve, perguntou: "E então? Era crime? Era milagre? Era bobagem?" Respondi com a voz que me sobrou dos papéis. "Era cuidado perigoso", disse. Parou a tempo. Doía. Defendia. Não se repete. Não se expõe. Se guarda. Ele assentiu, como quem entende a língua seca do ofício. Já na rua, o vento da serra desfez um pouco do pó da manhã. Uma menina passou correndo, rindo, segurando o colarinho com a mão. A risada abriu um pedaço do mundo que os arquivos raramente podem escrever, vida que não deve nada às caixas. Sorri para mim mesmo, com a humildade que Santa Quitéria exigia, a humildade de não transformar defesa em montra. Se esta história te pede um último parágrafo, que seja pequeno, como um ponto dado por comadre Balbina. Não tocar sino quando a madrugada ainda pesa, não chamar nome de ninguém quando o segredo é da casa, não fazer feira do que defendeu alguém. E, se alguma vez você puser a mão na sua própria clavícula esquerda e sentir nada, agradeça por isso. Há casas que precisaram costurar por baixo para lembrar o que nós, com sorte, lembramos por cima.